Olá pessoal, então vim aqui defender lá o nosso TG2, né, em relação ao Safe Logger. Pode passar para frente. Show. Então, a nossa equipe aqui é composta por mim, Cristiano Andrade Aguiar, e Danilo Gerardi Faria. Nós dois somos alunos da FATEC, né? E a gente, para conduzir todo esse projeto, a gente teve como orientador o Márcio Rodrigues Sabino. Bom, antes de a gente partir para a próxima tela, eu vou querer dar uma observação prévia assim, do que é o Safe Logger, que basicamente ele é um sistema para marcar pontos de entrada e saída, né? Isso pode ser usado tanto para marcação de horário de trabalhadas, né, horas trabalhadas, tanto também, quem sabe, aplicar no cenário de presença e faltas de alunos, né, em relação a escolas, e é válido também deixar claro que o nosso sistema foi todo desenhado para atender também qualquer tipo de estabelecimento, empresas, enfim, onde se der para imaginar aí, nossa aplicação tem suporte. Então vamos para a próxima tela. Beleza, problemática. Passando bem rápido aqui, né, porque tem muita coisa para apresentar. Os problemas que a gente identificou, né, são justamente a questão manual, né, no famoso livro ponto, né, caderno ponto, enfim. Tem como a pessoa lá, manualmente, todo dia, assina seu nome de entrada e saída. Isso pode acarretar vários problemas, né? Não só ali no tempo humano, que tem todo final de mês, uma pessoa tem que ir por página a página ali, olhando os dias cada funcionário deixou de ir, né? Como também perda de dados, né? Que tem outros sistemas implantados hoje aí com sistema de leitura de digital, tem um sistema mecânico, então tem todos esses dados aí. Você pode passar para frente? Aí, Cris, só faz a. Tipo, só complementando você, na verdade, como que a TI pode auxiliar com essa problemática, né? Beleza. Então vamos lá. Aí, como objetivo, né, em relação a essas problemáticas, a gente pensou em desenvolver um sistema digital para registrar as horas, né? E também ali utilizando a geocalização para validação. O que seria isso? O objetivo nosso é atingir a desenvolvimento de um sistema na qual a gente consiga identificar a posição do usuário final ali, né, no mapa, para saber se ele está dentro de uma área permitida para marcar o ponto ou não. Ou seja, se ele está dentro da empresa, ele pode marcar o ponto de entrada e saída. Se ele estiver fora, na casa dele, ele não vai conseguir marcar esse ponto. E também irá tirar a responsabilidade daquela pessoa ali que manualmente escreve, consulta ali no caderninho, as presenças de cada colaborador, né? Beleza? Seguindo em frente, então. Tá. E aí, como justificativa, é proporcionar uma forma de registrar horas de trabalho de forma simples e segura. Todas as tecnologias que a gente usamos foi pensando justamente em simplicidade para o usuário usar ali no dia a dia, quanto também na questão da segurança, né? Então, mais para frente a gente vai detalhar um pouco mais de como foi estruturado tanto o front-end quanto o back-end. E é válido ressaltar também que no quesito usabilidade, para esse TCC a gente desenvolveu um sistema web, né? Então é um site, né? Digamos assim, é um site com um botão bem simplesinho ali. A gente vai ter demonstrações que funciona tanto no celular quanto no computador, que é quando o funcionário, por exemplo, esquece o celular em casa ou não tem internet nele naquele momento por algum motivo, ele consegue acessar o site em qualquer máquina e também o sistema identifica se essa máquina está dentro da área permitida ou não. Então é bem garantido aí o quesito segurança, olhando no ponto de vista de manipulação de dados. Enfim, vamos lá. Então aqui nessa parte eu vou passar a palavra para o Danilo, ele vai conseguir explicar um pouquinho de como a gente fez as entregas e detalhar um pouquinho aí do Scrum, enfim. Então vamos lá.
Beleza, valeu, Cris. Deixa eu só ver se a minha voz tá funcionando. Tá pegando aqui no áudio. Beleza. A metodologia de processo que a gente usou foi o Scrum e o Design Thinking. Na verdade, nós utilizamos alguns conceitos do Scrum e do Design Thinking. A gente não aplicou eles à risca, com rigor. Mas, por exemplo, do Scrum, a gente, para fazer entregas constantes, a gente se organizou em um Trello para poder colocar gerar algumas tasks e entregá-las de tempos em tempos. E a parte do Design Thinking, a gente começou muito com o pilar da empatia, né? Tentar se colocar no lugar de quem vai usar esse registro de horas, né? Que é o serviço de time tracking nosso. Que é justamente o que o Chris falou, que antigamente a gente se valia de alguns aparelhos que pegava digital ou o livro ponto dos professores nas escolas, né? Muitas vezes sujeito a rasuras, o erro humano muito maior do que num sistema usando a internet, usando uma aplicação web. E, enfim, depois a gente passou pelas definições, a ideação, a prototipação que a gente vai mostrar logo a seguir. Falando um pouco do desenvolvimento, o primeiro pilar do Design Thinking foi a empatia, que eu acabei de mencionar agora, né? Que é justamente você se colocar no lugar daquela pessoa que vai se beneficiar do produto que nós queremos oferecer, né, em frente ao problema que nós queremos resolver. A ideação foi justamente, né, fazer uso da aplicação web, né, que foi quase que uma solução óbvia, né, a gente pensar num site, numa aplicação web mesmo para poder fazer esse registro de horas, né, que a gente entendeu que isso seria a forma mais simples e mais até segura para poder fazer o registro. E claro, levando em consideração a posição geográfica do usuário. Ou seja, ele está perto da empresa? Ele está dentro da cerca virtual da empresa? Sim, então vai marcar a hora. Se não, não vai marcar a hora. Isso tudo, esses pormenores, esses detalhes, nós vamos tentar passar eles o mais claro possível nos próximos slides. Então, esse é o fluxo principal da nossa aplicação. O fluxo da nossa aplicação começa com o usuário disparando uma marcação e essa requisição sai em teoria, né? Em teoria seria sai do mobile ou sai da aplicação web e vai para um microserviço construído em Java. E aí lá faz a seguinte pergunta: o usuário está dentro do raio estipulado do local? Ou seja, ele está dentro da cerca virtual? Se sim, o registro é marcado. Se não, o registro não é marcado. Então, esse é o fluxo de ouro aí da nossa aplicação. Aqui são as ferramentas que a gente utilizou, tá? Então, nós temos aqui Java, Spring Boot e MongoDB, fazendo parte do back-end, do microserviço que nós criamos. Eles vão validar, né? Aqui o Java Spring Boot tem a parte de validar todas as regras de negócio, e a regra principal é o usuário encontra-se dentro da cerca? Se sim, como eu disse anteriormente, registra o ponto, senão não registra. E o MongoDB é um banco de dados não relacional para poder registrar realmente essas horas, né? E ele faz isso em forma de documentos JSON. Estou dando uma leve catada de tudo, né? Tentando ser um pouco técnico, mas também nem tanto. Para versionar, nós usamos o Git e o GitHub. E na parte do front, o React.js e uma API de geolocalização, JavaScript. E aí eu coloquei também aqui na questão de processo, Design Thinking e o Scrum. Parte da prototipação, nós temos aqui alguns diagramas que o Chris vai explicar para a gente. E depois a parte do front-end e a parte do back-end. Passo então a palavra para o Chris, para ele explicar para a gente aqui como que se dá a relação entre as entidades lá no banco de dados.
Manda ver, Cris. Maravilha. Então, como foi dito, né, a gente usou um banco aí não relacional, ou seja, vocês podem estar estranhando aí, mas não tem relacionamento de tabela. É que, na verdade, ao invés de a gente salvar dados em tabelas, nós salvamos documentos. Então, essas colunas, né, são representadas como os documentos no nosso banco de dados. Então, temos aí, então, a questão do usuário, né, onde é registrado todos os usuários que são cadastrados, organização, mesma coisa, colaborador, login area e login time. Acho que é legal, assim, para esse primeiro contato, focar bastante ali no quesito usuário, organização e colaborador, que na tela seguinte eu vou explicar um pouco do fluxo aí no nosso diagrama de caso de uso. Vamos passar para frente. Beleza. Então, temos aí aqui a orquestração do nosso sistema, né? Temos dois atores, então, que é justamente a organização, que é ela que permite ela se cadastrar, né? Vamos supor aí a FATEC entrando no nosso sistema, então permite ali que cadastre e também contrate algum colaborador. Para isso, é esperado que já tenha esse colaborador cadastrado no nosso sistema. Isso é por parte dele mesmo. Ele vai entrar no nosso sistema, vai criar o seu perfil lá e tudo bem, vai ficar ali um perfil sem estar vinculado a alguma empresa. A partir daí, a organização então pode ali contratar esse usuário como colaborador. Sendo assim, o sistema permite esse usuário efetuar a marcação e consultar as marcações feitas no dia, né? Não só no dia, como histórico, dentre os outros dias que ele for utilizar o nosso sistema. Então acho que a gente pode já passar para frente. Beleza. Então eu vou passar a palavra de novo para o Danilo. Ele vai explicar um pouco mais sobre a questão de como é feito o cálculos aí da latitude e longitude do usuário e da organização. Manda ver. Joia. Então aqui é rápido. Nós não utilizamos a geodésica nos nossos cálculos. O que é isso? Nós não levamos em consideração a curvatura da Terra para poder fazer os cálculos, de modo que nós somente pegamos a latitude e a longitude para os nossos cálculos. E os cálculos eles se mostraram confiáveis. A gente vai ver isso mais adiante. Acho que já pode até passar. Então, para a gente entrar um pouco mais aqui no cálculo, né, nós usamos a fórmula de Pitágoras, né, elaborada justamente para a gente calcular o usuário e a organização. Então, eu vou dar uma lida aqui de forma mais rápida. A distância entre o colaborador e o centro da cerca virtual ela é medida em graus. E aí a gente coloca as variáveis aqui, sendo latitude, latiorg, a latitude da cerca virtual, da organização, longiorg, a longitude da cerca virtual da organização, latitude de usuário, eu não vou continuar porque isso acaba sendo até repetitivo. Eu acho melhor até a gente pular para o outro slide, que aí vai ficar muito mais fácil da gente poder explicar isso. O fato é o seguinte: no momento em que a organização, aqui no caso a FATEC, ela vai lá no nosso aplicativo e faz o cadastro da empresa, da organização. E fica, por padrão, definido que o raio em que esta cerca virtual vai ser de 100 metros. Claro que posteriormente a empresa vai definir isso, mas para o nosso projeto nós cravamos em 100 metros. Até para as nossas experiências, né? Os nossos testes. Então é o seguinte, a validação da região é essa formulazinha aqui. Válido, né? V de válido, vai ser o raio menos a distância calculada. Então aquela distância que a gente fez via Pitágoras, né? Que está aqui nesse slide, nós vamos obter um resultado em graus. Aí, através sabendo que a conversão de grau para metro é o seguinte: você tem 120 metros para 1 grau, usando uma regra de 3
simples, nós conseguimos achar aqui a distância. Aí o raio é de 100 metros menos a distância, a gente vai ter o V. Se o V for menor que zero, o usuário está fora. Ele está aqui, ó, em qualquer ponto aqui fora da cerca. Se o V for maior que zero, ele está aqui dentro. Ou seja, se ele está aqui dentro, quer dizer que ele está na FATEC, quer dizer que o colaborador vai poder registrar sua hora de entrada e de saída tranquilamente. Se estiver fora, não vai dar certo. Se ele estiver na casa dele, ele não vai conseguir. Então isso precisa ficar bem claro. Opa, acabei. Beleza. Agora a gente vai fazer a demonstração para vocês. Então a gente deixou aqui o nosso aplicativo pronto para ser usado, né? A gente subiu localmente o serviço e a gente vai mostrar para vocês um pouco da usabilidade, né? Então aí a primeira coisa que a gente pode fazer é justamente criar uma conta, né? A gente vai criar uma conta de um usuário. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, na verdade eu preciso criar, né? Então eu venho aqui criar uma conta, eu já fui direto lá como se já existisse, não pode. Por exemplo, vou colocar aqui Cristiano, Cris mesmo, Cris Aguiar. Aí eu vou pegar um CPF aqui pro Cris, tudo ao vivo mesmo, né? Vou gerar um CPF aqui, né? Para não expor o CPF do Cris. Beleza. Vamos colocar aqui um e-mail também alternativo. E uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos criar. Beleza, criou. Essa página aqui significa o quê? Significa que não pode logar horas ainda, porque é preciso que uma empresa te indique como seu colaborador. Você só tem a conta no SafeLogger, mas nenhuma empresa falou que você é colaborador dela. Então eu vou fazer o logout. Então agora a gente vai criar uma empresa, tá? Aí a empresa, a gente vem para cá, cria uma conta, criar conta business. A business significa vou criar uma conta de empresa. Então a gente vai criar uma empresa X aqui. E aqui a gente vai pegar também o CNPJ válido. Tá. Beleza. Cola aqui. Aqui, pegar, escrever aqui empresa X. Tá? Vou aproveitar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou criar a empresa. Criou a empresa. Então aqui o que acontece? A gente fez aqui um mínimo de experiência para quem é usuário e organização, poder fazer, colocar aqui o CPF do colaborador que vai entrar para a empresa, né? Então aí o que a gente faz? A gente vem aqui, pega o CPF do colaborador, que no caso é o Cris, e coloca aqui. Cola aqui. Admitir o colaborador, colaborador admitido. Beleza, posso fazer o logout. Agora, voltando para o Cris. Agora ele vai entrar mesmo, né? Sou colaborador. Ele vai entrar aqui. Opa! Fica aparecendo um monte de janelinha. Estraga a experiência, né? Isso aqui é complicado. Pronto. Entramos agora. Agora não aparece mais aquela mensagem. É preciso que você seja indicado, porque a empresa X indicou o Cris como o seu colaborador. Aí o que vai acontecer? O Cris vai começar às 21h23, às 21h24. Ele registra o tempo. 21h24, pronto, beleza. Aí ele vai terminar o tempo dele. Ele trabalhou aqui 30 segundos, 10 segundos do dia dele. 20h24, acabou, pronto. Então esse é o fluxo principal nosso. Por que deu certo? Por que deu muito certo, né? Percebam que eu estou aqui na minha casa, eu fiz a empresa X aqui dentro da minha casa, então pegou a latitude e longitude que eu estou, e eu também criei o
o meu usuário usando o nome do Cris aqui em casa. Então, assim, não tem distância, né? A distância entre o centro da cerca virtual e aonde eu estou agora é zero. E se é zero, significa que eu estou dentro da cerca virtual de 100 metros. Então, por isso que deu bom, por isso que eu tive sucesso ao logar aqui o início e o fim do meu expediente. E aqui, só para ver as horas, né? Dia 6/12, 21h24, 21h24, né? No mesmo horário eu comecei e terminei meu trabalho. Beleza, fiz um logout. Tá, agora a gente vai simular um cenário de erro, certo? É isso, né, Cris? Isso aí. Para isso, então, como eu uso o exemplo que foi usado, né, Cris, já foi utilizado para ser o colaborador da empresa X, a gente já tem previamente cadastrado uma empresa, que no caso é a Fatec, e a localização que está registrada ali no nosso banco é justamente a localização real da Fatec de verdade aqui de Mojimirim. Então, agora a gente precisa que crie um novo usuário que não esteja vinculado a empresa nenhuma para que a Fatec contrate esse usuário como colaborador. Alguma sugestão de nome aí, Cris? Agora vai você. Beleza. Danilo. Danilo, colaborador da Fatec. E no sobrenome aqui. Isso. Vou pegar um CPF qualquer para mim também. Opa. Joia. Tá. Beleza. Agora a Fatec só precisa me admitir. Tá, vamos lá. Vamos entrar aqui com Fatec. Como o Cris disse, a Fatec a gente já tinha feito. E detalhe importante. A Fatec, quanto tempo a gente tem, Cris? 20 Já minutos? estourou agora. Mas 20 ou 30? O que? Deu 20 agora. Ah, o limite é 30. Então a gente está Ah, dentro. então vamos embora. Beleza, Fatec. Então esse aqui, só mostrando aqui para vocês. A gente foi na Fatec fazer isso. Então a gente criou lá na Fatec pegando a coordenada da Fatec. Então eu tô aqui na minha casa, tô muito longe da Fatec. Não vai dar certo. O sistema não deve permitir que eu logue minhas horas, porque eu não estou no meu local de trabalho, que supostamente seria a Fatec. Portanto, vamos lá, vou entrar aqui. Opa! O erro que eu cometi é o seguinte, a Fatec é business, eu tentei entrar com conta normal, a gente não contemplou esse cenário e aí ele acabou dando uma exceção ali. Mas seguindo ainda o nosso fluxo de erro agora, né? Fatec. Agora sim, mesma coisa. Vai pegar aqui o usuário, o CPF meu, no caso. Admitir o colaborador. A Fatec tem um colaborador agora, que sou eu. Vou sair do perfil da Fatec. Agora eu vou entrar com o meu perfil normal, né? Sou colaborador. Pronto. Agora se eu clicar aqui, não deve dar certo. Não deu, ó. Cliquei 2 vezes e não deu certo. Vou mostrar para vocês aqui no back-end, porque uma das coisas que nós não contemplamos, a gente precisa colocar uma mensagem para dizer ao usuário que nós não foi possível porque ele se encontra fora do raio, né? Se a gente apertar aqui para inspecionar, ele vai dar falha ao registrar o tempo. Tudo bem. Agora a gente vai mostrar o motivo aqui no back-end. Aqui, ó. User location is invalid. A localização do usuário está inválida. Tá? Então, não vai rolar. Por mais que a gente tente aqui, ele vai ficar estourando vários erros, né? E ele não vai deixar mesmo. Completamente esperado. Tá? Então,
Faltou mais algum, Cris? Me ajuda aí. Eu acho que faltou falar do quando a gente tenta, por exemplo, clicar uma terceira vez para registrar um terceiro tempo que na verdade não existe, né? Na verdade é só a hora de saída e a hora de entrada, né? Verdade. Acho que para isso dá para mostrar entrando na conta que você fez em relação a mim, Cris. Boa. Beleza. Então Só entramos. lembrando, eu como Cris fui contratado como colaborador da empresa X, né? Então, como aquele exemplo naquele momento, Danilo já marcou ponto às 9h24 e o fim às 9h24 também. A ideia é que a gente marque o tempo de início e fim, e não mais disso no dia, né? Então, ou seja, marquei a ponto às 21h24, finalizei 21h24 mesmo, então só vai renovar essa interface para eu poder marcar de novo no dia seguinte. Beleza. Ó, clicando aqui. Então é isso que acontece. Nós vamos ter, a gente tem aqui falhas, todas as falhas, porque já o Cris, como ele tinha explicado, ele já tinha feito os dois logs do dia dele. Ele começou 21 e 24, terminou 21 e 24, o que é estranho, mas é só como efeito de, só como exemplo mesmo. Terceiro, quarto, quinto, o enésimo clique, registro, não vai dar certo. Precisaria passar da meia-noite para ele poder virar o dia e ele começar a trabalhar de novo. Então, esse comportamento completamente esperado, é isso mesmo que a gente queria desenvolver. Né? E a gente, com esse teste, que a gente foi até lá na FATEC, né, fazer isso, a gente constatou a eficácia do que a gente queria fazer. Né? Obviamente que a gente tem muita experiência do usuário para poder colocar aqui, né, tanto do perfil usuário como do perfil organização, mas o objetivo a gente conseguiu cumprir, né? E acredito que é isso. Essa foi a nossa demonstração. Agora eu vou passar aqui para fechar mesmo, né, a palavra ao Cris novamente, para ele poder... me perdi um pouquinho aqui, mas é só para achar. Pronto, achei. O Cris vai falar agora um pouco das discussões finais e das melhorias, né? Pode mandar ver aí, Cris. Show. Então, como foi dito, né, a nossa aplicação, a gente foi até a nossa FATEC, a gente testou lá, né, e tudo isso que a gente fez foi esperado que acontecesse, deu super certo, né, a gente inclusive aproveitou até para entender um pouco melhor o comportamento no cenário real, e foi tudo muito bom, né, a gente espera aí que quando a gente tiver com o mobile ali, com usuários finais usando, vai funcionar tudo certinho, com segurança. E então a gente chegou aí com uma qualidade bem boa no resultado final. Passar para frente. Então, como os próximos passos, né? A gente imagina aí várias hipóteses de que a gente pode implantar, que são, né, sistema de a gente não precisar apertar botão, né? Quem sabe aí só de chegar no local de trabalho já marcar um ponto também. Claro que a gente vai deixar isso como opção, não que seja isso de cravado. E, e implementação de testes, né? A gente desenvolveu o software ali diretamente, a gente não fez todo um processo robusto para o código ficar redondo. Então, é mais ou menos isso, a gente vai melhorar bastante. O próximo slide. Aqui então tem nossas referências, né? As Os principais, pelo menos, principais. estão aí. Da Isso. geolocalização foi a principal, do design thinking também, ajudou a nortear a gente. Eu acho que Que é isso. Então é queremos isso. agradecer aí então a banca, né? Todos que estão assistindo, pessoas de fora que pode ser que acabam vendo também. E acho que fechamos. Né, agradecer ao Márcio, né, ajudou muito a gente aqui nesse final, nessa reta final, foi muito importante para a gente. E agradecer a banca, os professores da FATEC de forma geral, a nossa família também que apoiou a gente, sabe? Vários finais de semana que a gente, né, teve que renunciar, ficar com eles para poder fazer isso aqui acontecer. Enfim, é isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu.
Valeu, pessoal.